À medida que navegamos pela vida, no mar de escolhas, muitas vezes podemos nos perguntar: como posso discernir o caminho que Deus tem para mim? Como posso garantir que minhas decisões estão alinhadas com seu plano divino? Todos nós enfrentamos essas dúvidas em nossos corações, especialmente quando estamos diante de uma encruzilhada na vida, sendo obrigados a fazer uma escolha. A vida, na sua infinita diversidade, nos apresenta uma infinidade de decisões. Algumas vêm naturalmente, fluindo como um riacho sereno, exigindo pouca reflexão. No entanto, outros são como montanhas formidáveis, exigindo nosso tempo, nossa reflexão e uma consideração cuidadosa. Esses processos de tomada de decisão variam de pessoa para pessoa. Alguns se alegram ao fazer escolhas, encontrando satisfação no desafio, enquanto outros podem se sentir sobrecarregados, mesmo por decisões aparentemente insignificantes. Há casos em que nossas escolhas não consistem em discernir o certo do errado. Todos nós compreendemos a importância disso. Em vez disso, as nossas decisões se tornam uma bifurcação na estrada, onde somos obrigados a escolher entre dois caminhos, ambos aparentemente corretos. É como decidir entre prosseguir com os estudos ou iniciar uma carreira, ou ponderando se deve fazer um doutorado. Poderia ser escolher entre duas ofertas de emprego, ambas promissoras, mas diferentes. Pode ser uma questão de decidir se casar com a pessoa que você ama, alguém que compartilha sua fé e seus valores, mas ainda assim, se perguntar se isso está de acordo com o plano de Deus. Ou pode ser sobre se mudar para uma nova cidade em busca de melhores oportunidades de carreira, deixando para trás uma comunidade cristã de apoio e sua família. Nesses casos, a decisão não é tão clara como escolher entre o certo e o errado. Trata-se de escolher o caminho certo quando ambos os caminhos parecem certos. Nesse momento, podemos sentir como se a orientação de Deus não fosse tão clara como gostaríamos. Ficamos no cruzamento na estrada, orando por um sinal divino, ansiando por sua voz para nos guiar. Como então podemos navegar nesse labirinto de decisões? Como podemos garantir que estamos seguindo o plano de Deus quando o caminho não está claramente marcado? A resposta está na fé, confiança e entrega. Precisamos ter fé na sabedoria de Deus, confiar em seu plano e renunciar à nossa necessidade de controle. Ao fazer isso, permitimos que Deus nos guie, ilumine nosso caminho e nos ajude a tomar a decisão que se alinha com seu plano divino. Lembre-se, Deus se preocupa com nossas escolhas e nossas vidas. Ele está investido em nossa jornada. Quando nos deparamos com decisões grandes ou pequenas, não se trata de escolher o caminho perfeito. Em vez disso, devemos confiar em Deus o suficiente para nos guiar no caminho certo. Temos que aprender a liberar o controle e confiar em sua sabedoria para nos guiar. Temos que crer que não importa a decisão que tomemos, se a fizermos com Deus no coração, será a decisão certa. Meu amigo e minha amiga, se você se encontra nessa encruzilhada da vida, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você, te guiando, mesmo quando sua voz parece silenciosa. Confie nele, entregue suas preocupações e ele iluminará seu caminho. Nesta vasta jornada da vida, cada passo que damos é uma decisão que tomamos, muitas vezes nos deixando questionar se o padrão que criamos está alinhado com a vontade divina. Observe que Deus não dita necessariamente a nossa escolha inicial. A escolha é nossa e o significado não reside no caminho escolhido, mas na forma como o trilhamos. Suponha que seguimos para a direita. Tudo bem, mas será que estamos trilhando esse caminho com graça, humildade e fé? Isso é o que realmente importa. A vida nos apresenta inúmeras encruzilhadas, cada uma exigindo uma decisão, da mais trivial à mais profunda. Algumas decisões mal são registradas em nossa consciência, enquanto outras pesam em nossas almas. Todas essas decisões devem ser calibradas de acordo com os ensinamentos da Bíblia, o nosso modelo divino. No entanto, algumas escolhas ficam enredadas na teia de emoções, alternativas e indecisões. Nesses momentos, busque o conselho com Deus. Ele já está ciente de seus desejos e dos resultados. Deus, em sua onisciência, sabe o que é melhor para você e ele observa o passado, o presente e o futuro simultaneamente. A orientação de Deus não se manifesta necessariamente na decisão inicial, mas na jornada que se desenrola. Dê o primeiro passo, comece a se mover e deixe Deus te guiar no caminho certo.
A sabedoria e o amor de Deus irão te guiar através do labirinto das decisões da vida, garantindo que você siga o caminho que Ele planejou para você. E lembre-se, o conhecimento de Deus transcende o tempo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Confie nele e ele te guiará na tomada de decisões corretamente. Imagine a perspectiva de Deus como uma vista que abrange todo o tempo, cada momento, cada detalhe, tudo plenamente visto e conhecido, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. E Lucas, capítulo 12, versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Alguém poderia perguntar, por que Deus deseja nossas orações se Ele já possui um conhecimento tão abrangente? A razão está em seu profundo desejo por uma conexão íntima e significativa conosco. O conhecimento dele é ilimitado, mas o nosso não. O desejo de Deus é que possamos evoluir e amadurecer em nossa fé, nos levando a tomar decisões que ressoem com sua vontade e ensinamentos divinos. Através desse processo, não apenas honramos a Deus, mas também amplificamos sua presença em nossas vidas. Para conseguir isso, devemos nos esforçar para cultivar uma mentalidade que renuncie aos seus próprios desejos. Isso não é, de forma alguma, uma tarefa fácil. Uma parte substancial do desafio na decisão de questões difíceis é a luta para superar as nossas próprias vontades. É essencial que alinhemos a nossa vontade com a vontade de Deus para nossas vidas. É uma luta, de fato. Sejamos honestos por um momento com nós mesmos. Dessa forma, podemos admitir que muitas vezes ansiamos seguir nossos próprios desejos. Para combater isso, mergulhe na palavra de Deus e ore, pedindo a Deus que alinhe a sua vontade com a vontade dele. Frequentemente, procuramos sinais ou confiamos em nossos sentimentos, ambos os quais podem ser facilmente influenciados por nossos conceitos pessoais. No entanto, o bem final, para nós, invariavelmente se alinha com a vontade de Deus. Aqui está uma coisa importante a se lembrar. Mesmo quando você é guiado pela fé, erros podem acontecer. Mas mesmo nesses momentos, a graça de Deus está sempre presente. Ele tem um talento notável para reverter nossos erros se eles forem cometidos de forma genuína e de boa fé. Ele conhece o seu coração e entende a sua disposição de cumprir suas expectativas. A sabedoria de Deus supera a nossa e Ele está ciente de que o que Ele nos pede pode nem sempre ser fácil. É aqui que entra em jogo questões cruciais. Você está realmente ouvindo a orientação de Deus e colocando confiança em seu plano? Deus é capaz de te posicionar exatamente onde você precisa estar, mesmo que pareça impossível. Ele pode orquestrar os detalhes intrincados da sua vida com muita antecedência. Ele pode destrancar portas que parecem impenetráveis e remover quaisquer obstáculos que impeçam sua jornada. Ele tem a capacidade divina de tecer suas escolhas em sua grande jornada, garantindo que você chegue ao lugar certo na hora certa. Então, quando você pergunta, como posso saber que decisão Deus quer que eu tome? Lembre-se, mergulhe em sua palavra, ore por sua orientação e confie em sua sabedoria acima de tudo. Tomar as decisões certas na vida vem do alinhamento da sua vontade com a vontade de Deus e da confiança de que Ele pode te guiar para onde você precisa estar. Nosso Senhor é um redentor, um farol de esperança, transformando nossos erros em lições de sabedoria. Ele é como um artesão habilidoso, esculpindo grandeza a partir de nossos erros, se apenas entregarmos a Ele a matéria-prima, um coração aberto e cooperativo. Lembre-se de que a vida invariavelmente nos apresentará desafios que exigirão decisões difíceis. É nesses momentos que devemos confiar na sua orquestração divina. Pois, como é dito nas Escrituras, o caminho dos justos é dirigido pelo Senhor. Nem sempre podemos compreender seu grande desígnio, mas tenha certeza de que mesmo em meio à tempestade Ele dirige nosso navio. Ao se deitar para descansar todas as noites, sinta-se confortado pelo conhecimento de que nosso Pai Celestial zela por nós, orientando o nosso curso, abrindo e fechando portas conforme necessário. Ele não está apenas nos dirigindo, Ele está nos nutrindo, nos alimentando. Com Ele no comando, estamos sempre seguros. Nossa jornada com Deus não é guiada por um mapa,
mas por um relacionamento. Lembre-se dos filhos de Israel no deserto. Como Deus os guiou? A resposta está na nossa conexão com Ele, através da palavra viva. Envolva-se em diálogo com Ele, busque seu conselho, mergulhe em suas sagradas escrituras. Essas são as ferramentas que iluminam o caminho para a sabedoria e a tomada de decisões sábias. É fundamental lembrar que o nosso Senhor nunca, sob nenhuma circunstância, nos levará a tomar uma decisão que contradiga sua palavra. Considere a sabedoria que está escrita em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em essência, o Senhor nos adverte contra o alinhamento com os desejos ímpios do mundo. Sucumbir a tais tentações sem dúvida nos fará perder o caminho. Discernir a vontade de Deus e tomar as decisões certas é uma jornada. Uma jornada que exige um relacionamento constante com Deus, uma fé inabalável em sua orientação divina e um compromisso duradouro com a sua palavra. Ao trilharmos esse caminho, não estamos apenas tomando decisões, mas criando uma vida de sabedoria, retidão e realização divina. Que todos sejamos abençoados nessa jornada. Muitas vezes, desejamos um roteiro claro, uma série de placas dizendo vá por aqui, depois por ali e você chegará ao seu destino. Mas a nossa jornada com Deus não envolve um destino fixo. Trata-se do caminho que trilhamos, do relacionamento que cultivamos com Ele. Nossa jornada com Deus é uma bela dança de confiança, sem saber o que o amanhã reserva, mas avançando com fé. Lembre-se, a vontade de Deus nunca te levará onde a graça dele não possa te sustentar. Seu plano divino é o melhor para você e seus entes queridos. Mas como podemos descobrir a vontade de Deus para a jornada que temos pela frente? Começamos abraçando a vontade dele em nossos momentos presentes. Um navio parado não pode ser guiado. Somente quando ele navega é que seu curso pode ser ajustado. O plano divino de Deus não é um projeto secreto que nos foi entregue. É um convite a crescer, a amadurecer, a tomar decisões enraizadas na fé. Quando Adão foi incumbido de cultivar o jardim e dar nomes aos animais, ele recebeu a liberdade de escolher, de tomar decisões. Essa liberdade não era um fardo, era um presente, uma oportunidade de crescimento. Da mesma forma, Deus nos permite escolher. Ele está sempre disponível para nos aconselhar e apoiar, mas também deseja que cresçamos e tomemos decisões que promovam a nossa maturidade espiritual. Portanto, enquanto nos encontramos numa encruzilhada da vida, devemos nos lembrar de procurar o conselho de Deus, de alinhar as nossas decisões com a palavra dele e de dar um passo em frente com fé, pois é nesses momentos de escolha, de discernimento da vontade de Deus, que nos aproximamos dele e nos tornamos as pessoas que ele deseja que sejamos. Nossas escolhas, hoje, moldam nossa jornada com Deus. Vamos então escolher com sabedoria, com fé e com amor. Qualquer um pode ter uma opinião sobre você, mas independente da opinião das pessoas, com Deus ao seu lado, ninguém poderá te machucar se estiver contra você. Querido filho de Deus, você tem consciência de que Deus está ao seu favor e não contra você? Não caia na armadilha das mentiras do inimigo que lhe diz que Deus está zangado com o mundo e com você. Não caia na mentira de que por causa do que você fez ontem, Deus não quer nada com você. Isso é uma mentira. Deus não apenas ama você, Ele continua a entregar aquelas coisas que irão te influenciar a trilhar seu caminho em segurança. Isso é o que a Bíblia nos revela em Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Você ama a Deus? Você colocou sua fé em Jesus e tomou a decisão de caminhar em obediência às suas palavras? Se você já fez isso, então independentemente do que esteja acontecendo em sua vida agora, Deus está ao seu lado, e Ele transformará tudo o que vier em seu caminho para o seu bem. Romanos capítulo 8, versículos de 28 a 31.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos crentes têm muito medo e estão preocupados com a opinião das pessoas. Acreditamos que somos quem eles dizem que somos e por isso tentamos tudo o que pudermos para estar à altura das suas opiniões. Mas você precisa saber que qualquer pessoa pode ter uma opinião sobre você, seja boa ou ruim. Se as opiniões das pessoas sobre você são verdadeiras ou não, isso depende de você. Veja, o mundo não foi projetado para estar do seu lado. O que isso significa? Significa que você não pertence ao mundo e o mundo não gostará de você. As pessoas podem respeitá-lo e gostar de você pelas coisas que você representa. Contudo, o mundo funciona de tal maneira que quando você defende Deus, ele se opõe a você. É por isso que a Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Deus não está em paz com os sistemas deste mundo. É por isso que ele está fazendo tudo o que pode para salvar o maior número possível de pessoas. O diabo é o Deus do sistema deste mundo. Ele influencia coisas, políticas, tecnologia, governos e pessoas para pecar e destruir uns aos outros. A Bíblia testifica que todos nós fazíamos parte deste sistema, mas a salvação nos encontrou e nos resgatou quando colocamos nossa fé no Evangelho de Jesus. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo, Satanás, conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Portanto, no momento em que você se tornar filho de Deus, a nova vida influenciará suas escolhas e personalidade de tal forma que ela irá contra as sugestões deste mundo. Por causa disso, as pessoas terão opiniões diversas e muitos se oporão a você. Esta é a razão das perseguições que muitos crentes enfrentam diariamente em todo o mundo. Porém, é a prova de que você está no caminho certo. Além disso, há esperança para o crente, porque não importa o quanto o mundo se oponha a você, ele não poderá vencê-lo. Por quê? Porque Deus está do seu lado. Se você tem Deus ao seu lado, então você está do lado vencedor. Quero usar a história dos israelitas, o povo de Deus, como uma história modelo para inspirar a sua fé e confiança em Deus, independentemente da oposição ao seu redor. Gosto de falar deles porque são um exemplo perfeito de cristãos no mundo de hoje. Existem muitas semelhanças que podemos identificar na jornada deles do Egito à Terra Prometida. Para eles, o Egito era um lugar de escravidão onde ficaram presos por centenas de anos até que Moisés os libertou. Sair do Egito é como se você e eu fôssemos resgatados de uma vida de pecado por Jesus. Cada passo em direção à Terra Prometida é semelhante a cada passo diário que o crente dá na nossa jornada de fé e relacionamento com Deus. Como Moisés estava constantemente com eles, ensinando, instruindo e operando o poder de Deus em suas vidas, temos Jesus, o Espírito Santo e líderes espirituais, a quem Deus está usando à medida que progredimos constantemente na fé. Mas ao observar a experiência dos israelitas em sua jornada, você notará como diferentes nações tinham opiniões diferentes sobre eles. Cada país que os atacou o fez por uma opinião: medo, inveja, ódio e assim por diante. Eles vão desde o rei moabita Balaque, que contratou um profeta para amaldiçoar os israelitas e juntou forças com os medianitas para seduzi-los, até os gibeonitas, que vieram jurar lealdade, tudo porque tinham medo deles. Todas as nações que se levantaram contra os israelitas caíram diante deles. Isso não aconteceu porque eles eram uma nação poderosa em si mesmos,
mas porque Deus estava com eles travando suas batalhas e confirmando sua promessa a Abraão, escrita em Gênesis capítulo 22, versículo 17. Certamente te abençoarei e farei com que os teus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias à beira-mar. Seus descendentes tomarão posse das cidades de seus inimigos. Os filhos de Israel não voltaram atrás porque todas as nações estavam contra eles. Na verdade, certa vez mesmo quando pediram a uma das nações que lhes permitisse passar pela terra, e essa nação respondeu com guerra, os israelitas ainda assim não recuaram. Eles estavam em uma jornada para o destino prometido e Deus estava com eles. Quem quer que se levantasse para se opor a eles estava se levantando para se opor a Deus. Isso é o que a Bíblia quer dizer na frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? A coisa mais importante que você deve considerar são estas questões. Eu estou do lado de Deus? Já coloquei minha fé em Jesus? Se a sua resposta for sim para essas perguntas, então aqui está uma garantia que você deve levar consigo. Ninguém pode se opor porque Deus está com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso significa que a oposição não surgirá? Não, ela virá. Amigos se voltarão contra você. Sua família pode se voltar contra você. A sociedade, a mídia e a sua comunidade podem desafiar e zombar de sua fé. Você pode estar recebendo ameaças de morte porque não aprovou estilos de vida e maldade que corrompem os outros. Mas você não precisa ter medo. Deus está do seu lado. Ele irá preservar você. Ele se mostrará em seu nome. Seu caso pode não ser tão extremo. Ele pode envolver você lidar com a inveja em seu escritório, escola ou comunidade, seja ela qual for. Ninguém pode se opor e prevalecer enquanto Deus estiver com você. Isaías capítulo 8, versículo 10, forjai projetos e eles serão frustrados. Dai ordens e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Me lembro de como uma amiga íntima da minha irmã mais nova, do ensino médio, entrou sorrateiramente na sala dos professores e tentou manipular os resultados do semestre para que minha irmã perdesse a nota enquanto subia nos registros da turma. Graças a Deus ela foi pega e punida por isso. Ela alegou ser amiga da minha irmã, mas descobrimos mais tarde que ela não gostava dela por causa do favor que ela parecia desfrutar em toda a escola. Minha irmã ocupava muitos cargos na escola na época e a maioria era acreditada à sua inteligência, à participação nos programas escolares e ao fato de ser um exemplo para seus colegas estudantes por meio de um forte caráter espiritual e moral. Aquela jovem a invejava e queria que ela fracassasse. Foi uma oposição e, porque minha irmã tinha Deus, ele lutou onde ela não podia lutar por si mesma. Existem pessoas assim em escritórios, organizações, escolas e até mesmo em bairros. Elas vão usar você, elas vão acusar você de estar muito envolvido, muito ativo, muito legal, muito honesto, muito gentil e muito abençoado. Veja, tudo isso são marcas da graça de Deus em você. Ao ter o Espírito de Deus, você será produtivo, útil, gentil e honesto. Você defenderá a verdade com intrepidez. Você não aceitará nada além do que Deus planejou e do que está de acordo com a sua palavra. O que você deve fazer quando a oposição aumenta? Jesus respondeu em João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A oposição surgirá, mas não desista. Não tenha medo. Não entre em pânico. Em vez disso, confie em Deus. Celebre a sua posição em Cristo, pois é uma posição de vitória. A Bíblia diz que você deve considerar como motivo de grande alegria quando surgirem os desafios, pois Deus usará isso para criar um testemunho maior para você. O Pai vive em você. Ele é maior do que aquela ameaça no seu escritório ou em casa. Ele é maior do que qualquer oposição que você enfrentará. Não tema. Não entre em pânico. Leve a oposição diante de Deus em oração. Peça ao Senhor para assumir o controle. Responda às suas opiniões negativas com amor e alegria. Quando a vida pressionar você, deixe o amor fluir. Deixe a fé fluir.
Deixe a força fluir e deixe Deus fluir. Em todas as coisas, querido filho de Deus, você é mais que vencedor. Caminhe em sua vitória, meu amigo e minha amiga. Deus está do seu lado. Você não vai perder essa luta. Qual é a montanha diante de você neste momento da sua vida? Existe algo em sua vida que faz parecer que você está sozinho e que não há ninguém ao seu lado, nem mesmo Deus? Deus está falando uma coisa para você agora. Ele quer que você fique calmo e mantenha sua fé. Deus quer que você saiba que Ele está com você, mesmo quando as coisas estão mais difíceis. Certa vez, não muito tempo atrás, tive um período de angústia na minha vida. Eu estava orando, mas minha cabeça estava cheia de ideias, e essas ideias não eram a voz de Deus. O diabo fez parecer que eu estava apenas pensando comigo mesmo sobre minha vida e as pessoas ao meu redor. Ele fez parecer que era eu quem estava chegando a algumas conclusões sábias. Essas conclusões alimentaram essa angústia. As vozes que ouvi diziam coisas como: ninguém realmente se importa com você. Você está sozinho nessa. Não confie em mais ninguém, pois mesmo as pessoas mais próximas de você estão aí apenas pelo que desejam obter de você e não porque realmente se importam com a sua vida. Você está sozinho nesse mundo. Essas palavras ficavam se repetindo na minha mente e, para ser muito sincero, cheguei a dar ouvidos e a repetir as mesmas palavras em voz alta. Fui convencido a acreditar nelas e fiz disso minha própria voz. Mas percebi que quanto mais eu falava essas coisas, mais afastado eu ficava daqueles que estavam genuinamente preocupados comigo. Continuei dizendo a todos que estava bem e que não precisavam se preocupar comigo, enquanto na minha cabeça eu os acusava de não estarem me ajudando. Mantive distância daqueles que queriam me ajudar, mas os julguei por não estarem ao meu lado. Você pode perceber que o que eu estava vendo era uma mentira do diabo. O que eu sentia também era uma mentira. E quanto mais eu focava naquilo, pior eu ficava. Fiquei cada vez mais triste, fiquei mais fraco e desmotivado. Eu estava perdendo qualquer razão para viver ou amar a vida. Então, 2 dias depois daquela experiência, quando eu estava acordando, o Espírito Santo começou a falar comigo. Fiquei feliz, porque apesar de tudo que estava acontecendo, o Senhor me manteve conectado a Ele. Essa é a razão pela qual o diabo quer nos desconectar de Deus. Ele sabe que quanto mais longe estamos de Deus, mais ele pode manipular e causar estragos em nossas vidas. Mas com Deus, ficamos em vantagem. O Espírito Santo me disse: pare e ouça. Sempre que você ouvir uma voz dizendo que você está sozinho, que você não é suficiente, que não consegue vencer, saiba que essa não é a minha voz falando com você, mas sim o seu inimigo, o diabo. Por qual razão eu entraria em contradição com a minha palavra para você? Eu não te disse que nunca te deixarei e nem te abandonarei? Não te disse que estarei sempre contigo para te guiar quando virares para a esquerda e para a direita? Eu não te disse que estarei com você e te darei descanso? Você esqueceu que a minha palavra diz: com o Espírito Santo dentro de você, você tem esperança de um futuro glorioso? Eu também disse que aquele que vive em você é maior do que aquele que está no mundo e que meu amor por você é eterno. Além disso, eu também disse que vou te dar pessoas que estarão aí para te ajudar no seu momento de necessidade. Se você se esquecer das coisas que eu disse, você vai acreditar nas coisas que eu não disse. Portanto, de agora em diante, no momento em que você ouvir essas vozes ou ter esses pensamentos, responda a eles com o que a minha palavra diz a seu respeito. Quando você responder a essas vozes usando a minha palavra, você as vencerá. Como um martelo poderoso, essas palavras pareceram quebrar as correntes da angústia que me prendiam e senti a paz de Deus sobre mim. Portanto, da mesma forma, quero que saiba que você também pode tomar essas palavras para si mesmo hoje e crer que elas são as palavras de Deus para você. O salmista escreveu no Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus ainda não terminou a obra dele em você, meu amigo e minha amiga. Enquanto estiver firme na fé, Deus estará sempre olhando para você. Sim, tudo na sua vida pode não parecer perfeito agora. É verdade que você pode ter muitas perguntas que parecem sem resposta e parece que tudo está indo de mal a pior. Mas por favor, saiba disso. Assim como o salmista disse, Deus quer que você fique calmo e se apegue à fé. Aprendi ao longo dos anos
que Deus está mais próximo de nós nos momentos mais sombrios, quando não o sentimos. São nos momentos em que você se sente mais sozinho que Ele está mais próximo. Pense sobre isso. Pode ser difícil de acreditar, mas é verdade. A Bíblia diz no Salmo 34, versículo 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Imagine ouvir que no meio de uma tristeza ou decepção, Deus está mais próximo. Você pode começar a se perguntar: como Ele pode estar perto de mim, sendo que ainda sinto essa dor? Como pode Ele estar perto de mim e essa dor não vai embora? Acredite em mim, meu amigo e minha amiga. Todos que já andaram com Deus enfrentaram grandes dificuldades que os pressionaram até chegarem ao limite de suas habilidades. Se você já foi muito pressionado por qualquer situação na sua vida, mesmo enquanto confiava em Deus, seja bem-vindo ao clube. Pense em questões que ameaçam a vida, situações assustadoras, crises familiares e frustrações. Todas essas são questões comuns com as quais muitos dos que são de Deus têm que lidar há muito tempo. Assim como os 12 discípulos, ter Jesus no seu barco não significa que a tempestade não se levantará contra você. Mas quando Deus se levantar em seu favor, as tempestades cessarão. A Bíblia nos conta que Jesus estava no barco com os discípulos, mas enquanto eles navegavam pelo mar da Galileia, ele dormiu para poder descansar de todo o trabalho daquele dia. Enquanto ele descansava, uma tempestade surgiu e dificultou a navegação dos discípulos. E de alguma forma Jesus não acordou. Acredito que Jesus teve a intenção de fazer isso para que pudesse ensinar a eles e a nós algo sobre como ele trabalha. Veja, eles lutaram contra o mar por um tempo e perceberam que se continuassem, teriam se afogado. Então, um dos discípulos se lembrou que Jesus estava com eles no barco e foi acordá-lo. A Bíblia diz que ao acordarem Jesus, os discípulos clamaram: Senhor, não te importa que perecemos? Isso soa exatamente como nós, sempre que temos um problema. Mas falarei sobre isso em breve. A Bíblia diz que Jesus se levantou e repreendeu o vento e o mar, e imediatamente tudo ficou calmo novamente. O mar revolto ficou calmo e quieto. Isso surpreendeu os discípulos novamente. Então Jesus perguntou a eles: onde está a sua fé? Hoje, Deus ainda está fazendo a mesma pergunta para você e para mim. Onde está a sua fé? Você pode estar pensando em uma fé grande e poderosa, mas Jesus nos disse que mesmo quando você tem uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda, você pode mover montanhas em sua vida. Teremos muitas dificuldades em vencer os nossos problemas, assim como os discípulos tiveram naquela época, se tentarmos resolver tudo por nós mesmos. Ao passarmos por esses problemas e tempestades, o diabo continuará nos convencendo de que estamos sozinhos e que Deus não está conosco. E quanto mais prestamos atenção nisso, mais esquecemos que somos a morada de Deus e que Jesus vive dentro de nós. Quanto mais prestarmos atenção a essas mentiras, mais nossas mentes ficarão distantes da verdade de que Deus está do nosso lado e dentro de nós. Porém, se como os discípulos você se voltar e entregar suas dificuldades a Jesus e escolher, em vez disso, encontrar descanso na presença de Deus, Ele se levantará e trará paz para a sua vida. Veja a promessa que está escrita em Malaquias capítulo 4, versículo 2. É um exemplo a ser seguido. Mas, para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Você está se sentindo preso às dificuldades da sua vida agora? Permaneça na fé. Fique em paz. O diabo quer você louco de preocupação e instabilidade, mas Deus quer que você creia. Fé não significa ter o poder de consertar tudo que está errado em sua vida. Mas fé é confiar na capacidade de Deus de consertar o que está errado e encontrar descanso nele enquanto você deixa que ele assuma o controle. Ficar calmo significa que você escolhe a paz de Deus em vez do seu medo. Ficar em paz significa que quando todos estão em pânico sobre o que está acontecendo ou o que vai acontecer, você está escolhendo crer naquele que tem todo o poder. É crer que aquele que está em você, o Deus que está ao seu lado, é maior que a dificuldade da sua vida. Essa postura de fé é o que faz Deus se levantar diante do nosso mar revolto. Os discípulos deixaram de ter dificuldades contra a tempestade no mar no momento em que Jesus se levantou.
Embora estivessem maravilhados com seu grande poder, eles sabiam que Deus poderia fazer isso. Eles viram Jesus curar doenças incuráveis e ressuscitar os mortos. Eles viram Jesus alimentar milhares de pessoas com uma pequena porção de comida que ele multiplicou. Eles sabiam que Jesus podia fazer aquilo. Deus está com você, meu amigo e minha amiga. E se você está se sentindo sozinho e desamparado, e até mesmo angustiado em depressão, saiba que o Senhor Jesus está aí do seu lado neste exato momento. Não perca a sua fé. Fique firme. Continue crendo. Não deixe de crer no que Deus disse sobre o seu futuro. Aguente firme. Deixe os ventos soprarem. Deixe que as coisas pareçam estar prestes a se despedaçar, mas não pare de crer na intervenção de Deus. Em vez disso, faça como os homens e mulheres de Deus da Bíblia, que tinham a certeza de que não importava o resultado, jamais desistiriam dessa luta. E mesmo que fossem jogados em fornalhas, em covas de leões famintos, ou ainda de frente para gigantes, eles não cederam à sua fé, mas decidiram que estavam dispostos a morrer confiando em Deus, e Deus se levantou em favor de todos eles. Que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Uma das minhas partes favoritas das Escrituras é Jeremias 29, capítulo 11, que diz assim: Pois eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de prejudicá-los, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Este versículo resume todo o escopo do coração de Deus para seus filhos. Então, mesmo quando estou passando por dificuldades, lembro que, pelas boas intenções de Deus para mim, estou prestes a entrar em algo maior e melhor. Para o Filho de Deus podem existir momentos ruins ou difíceis, mas não se esqueça disso. Não há desvantagem. Você sempre terminará bem, seja nesta vida ou na próxima. Acredito que Davi, o homem segundo o coração de Deus, também se sentia assim em relação a Deus. Assim, ele pôde escrever o Salmo 23, capítulo 4, versículo 5, que diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me para uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele sabia que diante das dificuldades, tinha Deus com ele, e isso lhe dava a segurança de que sairia daquele vale escuro da vida. Amado, deixe que estas palavras te fortaleçam hoje. Deus está trazendo grandes bênçãos e abrindo portas em seu caminho. Não perca o controle da vida ou da fé. Mantenha-se firme. Há luz à sua frente. Seus melhores dias não ficaram para trás. Não, eles estão à sua frente. Talvez você esteja se perguntando: como posso saber se essas coisas estão prestes a acontecer? Qual é o sinal de que grandes coisas vão acontecer com o que eu estou passando neste momento? O fato de você estar ouvindo esta mensagem agora é a sua primeira confirmação. Essa não é uma mensagem aleatória que aparece no seu feed à toa. Não, é uma mensagem deliberada de Deus para você. Em segundo lugar, permita-me compartilhar com você um sinal de que Deus trará grandes bênçãos e abrirá portas em seu caminho. Eu sei que já compartilhei isso, mas repito mesmo assim. Eu estava conversando com um amigo e disse a ele que, enquanto estivermos apegados a Deus em um relacionamento saudável, onde permanecemos fiéis à sua palavra e sua piedade, tudo em nossas vidas acabará por nos levar a algo melhor. Davi confirma isso no Salmo 66, capítulo 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Porque você é seu filho, Deus fará com que tudo resulte para o seu bem. Isso inclui causar grandes bênçãos em seu caminho, bem como portas abertas. O que uma porta aberta representa na sua vida neste momento? Para algumas pessoas, uma porta aberta significa uma nova oportunidade de emprego. Para outras, significa sucesso de mercado num novo ambiente. Para algumas pessoas, uma grande bênção significa uma provisão milagrosa de dinheiro necessário para pagar o aluguel, sucesso em um exame onde você não tem certeza do sucesso ou promoção em um empreendimento há muito tempo aguardado. Seja o que for que isso signifique para ti, quero que saiba que essas coisas não são impossíveis para Deus fazer. Na verdade, por ser seu filho,
você está qualificado para experimentá-las em sua vida. Deus colocou certas confirmações para as coisas ao nosso redor. Enquanto você e eu vivemos, seguindo-o a cada passo do caminho, por tudo o que ele faz ou fará por ti, ele dá sinais diferentes para confirmar que essas coisas acontecerão. Depois de ver esses sinais, saiba que Deus está prestes a fazer algo por você. Estas confirmações não são iguais para todas as pessoas ou para todos os casos. No entanto, para a maioria, existe uma semelhança. Por exemplo, quando se trata de uma mudança de história ou de um milagre financeiro, se você notar que as coisas continuam piorando apesar das suas orações e obediência à palavra de Deus, saiba que Deus está prestes a fazer um milagre acontecer. Posso mostrar a você diferentes exemplos na Bíblia. Cada pessoa que recebeu grandes bênçãos e portas abertas passou por dificuldades por um tempo. Deus havia dito a Abraão, por exemplo, que ele se tornaria o pai de muitas nações. Mas ele e Sara não tiveram um filho por cerca de 25 anos. Um pai de muitas nações não deveria ter falta de filhos, mas ele viveu isso até que veio o seu milagre, o que o tornou ainda mais espetacular. José se tornaria um líder de seus pais e irmãos e diferentes nações se curvariam diante dele. No entanto, este grande líder passou de cidadão comum a escravo e depois foi para a prisão. Parecia que as coisas estavam prestes a mudar quando ele conheceu os servos do rei na prisão, mas ele foi esquecido por bastante tempo, até o dia em que foi lembrado para sempre. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Dizem que a hora mais escura é aquela que antecede o amanhecer. Bom, esses e muitos outros na Bíblia passaram por essa última hora. Assim como você pode estar passando agora. E logo depois chegou o amanhecer deles. Sua manhã está prestes a aparecer. Sua luz está prestes a irromper. O fato das coisas estarem piorando é o sinal de que grandes milagres estão prestes a acontecer. E o que você deve fazer ao ver esse sinal? No momento em que você ver esse sinal em sua vida de que as coisas estão piorando em vez de melhorar, aqui estão algumas coisas que você precisa fazer. Comece a louvar a Deus sobre o assunto. Por que é importante louvar a Deus quando as coisas parecem sair do controle? Porque essa é a hora de colocar sua fé em ação. É hora de se posicionar para o milagre que está por vir. E nada te posiciona melhor para receber um milagre de Deus do que um coração alegre. Isaías capítulo 12, versículo 3 diz claramente: cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. Sem alegria em sua vida, você não será capaz de ver o que Deus está fazendo nela, mesmo quando isso estiver bem na sua cara. No entanto, com alegria, você encontrará novas forças, como diz a Bíblia. A alegria do Senhor é a sua força. Quanto mais você reconhecer e louvar a Deus acima das dificuldades em sua vida, mais forte será sua fé e foco em meio à situação. O diabo geralmente atrai cristãos neste ponto. Muitas vezes os cristãos desistem e começam a reclamar quando o seu milagre está prestes a acontecer. Eles param de ir à igreja, param de ler a Bíblia. Eles param de orar ou confiar em Deus para qualquer coisa. Em vez disso, alguns até começam a falar contra as mesmas coisas em que eles antes acreditavam. Meu amigo e minha amiga, não é assim que você entra pelas portas abertas que Deus prepara para ti. Pelo contrário, isso impedirá você de entrar. Isso bloqueará sua entrada. Você tem que aprender a despertar seu coração para louvar a Deus em meio às crises. E como fazer isso? Concentre-se nele e em suas promessas mais do que nas crises atuais. Cerque-se de coisas que te digam quão grande Deus é, quão fiel Ele é, quão poderoso Ele é, quão consistente Ele é e quão oportuno Ele é. Se você for exposto a isso, perceberá que está exaltando Deus acima da situação. Se o diabo puder fazer com que uma pessoa deixe de louvar a Deus e passe a reclamar quando o seu milagre estiver para acontecer, ele conseguirá mantê-la longe de sua bênção quando ela finalmente acontecer. Outra coisa a se fazer quando você percebe o sinal de que a grande bênção e a porta aberta de Deus está chegando é manter sua integridade e permanecer fiel à palavra de Deus. Isso é muito delicado de se notar. Muitos cristãos sentem falta das portas abertas aqui. O diabo sabe que o seu grande dia está se aproximando. Ele sabe que não pode te parar, mas ele entende que o único que pode impedir de você vivenciar isso é você mesmo.
Então ele envia uma cópia, uma versão menos valiosa da descoberta, e a cópia dele é uma da qual você se arrependerá no final. Isso exige que você comprometa sua fé para passar por isso. Se aceitar a cópia da bênção que o diabo oferece, você está perdendo o panorama geral e se contentando com algo menos do que foi ordenado para ti. José estava no caminho da grandeza, mas o inimigo queria destruí-lo antes que ele chegasse lá. Então ele plantou uma falsificação no caminho. Se José abandonasse seus princípios e dormisse com a esposa de Potifar, ele seria promovido. Mas graças a Deus, José sabia que não deveria fazer isso. Ele viu a bênção maior e decidiu alcançá-la. Ele manteve sua integridade e, embora isso o tenha colocado em uma situação difícil por um tempo, valeu a pena mais tarde. Alguns de nós nos contentamos com coisas muito menos do que Deus tinha em mente porque não fomos pacientes, disciplinados e focados o suficiente. Quando seu milagre estiver prestes a acontecer, é hora de se manter ainda mais firme. Não é hora de brincar ou se distrair. Não é hora de se contentar com algo que se pareça com o que Deus diz. É hora de ficar forte e esperar. De acreditar e permanecer verdadeiro. Não trapaceie, não minta, não falsifique aquele documento. Fale a verdade, defenda a verdade. A grande bênção virá na hora certa. Essas duas coisas são elementos que, se praticados, levarão à experiência de que tudo o que Deus diz está trazendo para a sua vida. Não perca a fé, meu amigo. Fique atento e concentre-se no sinal que eu compartilhei. Peça ao Espírito Santo para ajudar a não ceder às distrações do diabo. Peça para ajudar a luz da sua fé brilhar ainda mais enquanto a escuridão te envolve. Você ficará surpreso com a rapidez com que as coisas pelas quais você esperou aparecerão. Como Davi, você declarará: quando o Senhor libertou o nosso cativeiro, éramos como aqueles que estavam sonhando. Pareceria um sonho porque seria bom demais para ser verdade. Mas é verdade. Algumas das coisas que vemos hoje já foram preditas na Bíblia. A Bíblia já nos disse que essas coisas aconteceriam para nos preparar para elas, para que não fôssemos pegos de surpresa. Existem confirmações mais do que suficientes na palavra de Deus para provar que realmente estamos nos últimos dias. E nesses últimos dias, podemos ver como o mundo está se movendo, como as nossas sociedades estão mudando e como as culturas estão caminhando na mesma direção para entrar no reinado do Anticristo. Quando o mundo inteiro finalmente chegar lá, a Bíblia nos diz o que acontecerá. Veja o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 ao 18. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Já ouvi pessoas dizerem coisas como: bem, quando o anticristo vier, ninguém poderá me forçar a aceitar sua marca, não preciso me tornar cristão para escapar do anticristo. Eu sou a minha própria autoridade. Isso por si só é um engano do diabo para manter essas pessoas afastadas da salvação e deixá-las vulneráveis ao terror que se aproxima. Por que você acha que o mundo está do jeito que está hoje? O diabo tem se preparado para a revelação do anticristo há séculos e não devemos subestimar o seu engano e estratégia. Quando o anticristo aparecer, o mundo estará preparado para recebê-lo. Tudo que o diabo está fazendo agora é uma forma de preparação e posso garantir que o trabalho dele está quase concluído. Muitas manifestações significativas em nossos dias são provas desse fato. Por exemplo, observe a cultura de adoração de celebridades em todo o mundo. Quando uma pessoa é considerada uma celebridade, é porque esse indivíduo conquistou o coração das pessoas e ocupou um lugar sólido de influência sobre elas. Isso significa que essa pessoa, essa celebridade, recebeu o poder de obrigar as pessoas a fazerem e dizerem o que elas quiserem. As celebridades se tornaram como Deus para o público. Elas são ídolos para as pessoas que as seguem. Você pode não entender o que isso significa, e uma alma sem discernimento pode não ver nada de prejudicial nisso. É por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 16, versículo 8: E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo
são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Cristãos sem discernimento são facilmente manipulados para ignorar coisas importantes até que elas saiam do controle. A adoração de celebridades é uma estratégia do diabo para preparar as mentes do mundo para o anticristo, porque quando ele se manifestar, o mundo inteiro irá adorá-lo. Marcas globais facilmente pagam milhões a celebridades para apresentarem suas marcas ou usá-las por um motivo. Você sabe por quê? A resposta é simples. Essas celebridades são adoradas e seus adoradores farão tudo o que elas fizerem, vestirão o que elas vestirem e usarão as marcas que elas usam. Isso chama-se tendência, mas na verdade, nada mais é do que uma programação natural da mente que escraviza as pessoas àquilo que se submetem. Você já entrou no quarto de alguém e viu um grande pôster de uma celebridade na parede? Você assiste a shows e ouve pessoas enlouquecendo quando sua estrela favorita se apresenta? Essas pessoas são exaltadas, equiparadas a uma divindade, embora sejam apenas humanos como nós. Já vi pessoas dizerem que estão dispostas a dar o seu último centavo para ver a apresentação de sua celebridade ou banda favorita. Elas chegam a dizer que estão dispostas a cancelar qualquer um que diga algo negativo contra o seu ídolo. Quer sejam atletas, estrelas da música, artistas de cinema ou qualquer outro tipo de celebridade, elas se tornam ídolos para as pessoas que são obcecadas por elas. Essas pessoas leem, assistem e até imitam suas escolhas de vida como se fossem perfeitas. São celebridades que são literalmente adoradas por todos que as seguem. Agora imagine isso. Se uma dessas celebridades apresentasse a marca da besta, ou se apresentasse como o anticristo, você não acha que milhões de pessoas também apoiariam e aceitariam essa marca? Se o anticristo aparecesse hoje, não seria mais tão difícil que as pessoas o seguissem e fizessem as coisas que ele deseja sem força nenhuma. Você sabe por quê? Porque a sociedade foi programada e ainda está sendo programada em preparação para isso pelas coisas que acontecem hoje. A adoração de celebridades é uma ferramenta e, infelizmente, até a vemos entrar na igreja hoje em dia, onde alguém ou um grupo de pessoas que afirmam representar o nome de Jesus estão, na verdade, sendo exaltados acima de Deus e de sua palavra. Talvez você tenha ouvido falar ou visto um pastor ou ministro famoso. Não estou dizendo isso para criar divisão ou pintar uma imagem ruim do corpo de Cristo, mas sim para nos ajudar a saber o que está acontecendo e tratar os problemas que nos atormentam para que não sejamos vítimas desse mal. Onde Jesus não está sendo exaltado como o Rei sobre todos, Satanás o estará, mesmo que seja dentro das quatro paredes de uma igreja. Mas deixe-me perguntar, que tipo de cultura devemos praticar como filhos de Deus? A adoração aos homens ou a adoração ao Criador e ao nosso Salvador Jesus Cristo? Pense nisso, apenas pense nisso por um momento. Há pessoas que têm muita influência e o diabo sabe disso, e o anticristo será introduzido através dessa influência. Ele também será, por direito próprio, uma celebridade. Você pode ver isso com base no que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? O monstro, também conhecido como a besta, será amado e adorado por toda a humanidade além do que podemos imaginar hoje. Tudo o que ele fizer será perfeito aos olhos dos homens, e eles buscarão a liderança e se renderão a ele. Este não será um homem comum, mas alguém fortalecido pelo inferno. Mas ouça, meu amigo e minha amiga, quer estejamos ou não aqui quando ele vier, quer Cristo arrebate seu povo antes disso ou não, somente Deus deve ser adorado. Jesus deu essa resposta ao diabo no deserto quando ele foi tentado a se curvar diante dele. E ele ainda está dizendo a mesma coisa para você através desta mensagem. Você deve adorar e servir somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nenhum ser humano ou espírito, exceto o Deus vivo, merece ser adorado. Somente Deus deve ser adorado. Nenhum pregador, político ou celebridade merece adoração. Deus deve ser adorado. Somente Deus é digno disso. Não eleve ninguém acima de Deus. Só Deus é grande e deve ser louvado. Exaltar ou dar sua glória a alguém ou qualquer outra pessoa levará você a um caminho perigoso. Mas será a adoração das celebridades a única influência que o diabo está usando na preparação do mundo para a revelação do anticristo?
Não. Isso é apenas uma parte do grande plano do inimigo. É por isso que você precisa estar alerta. As pessoas estão começando a mudar e tudo que a Bíblia nos disse que aconteceria já começou a acontecer. Cada dia nos aproxima cada vez mais da volta de Jesus. E devemos viver preparados para não sermos pegos de surpresa. Além da cultura de adoração de celebridades, a Bíblia nos fala de outra coisa que começará a crescer e a ocupar o centro das atenções na preparação para a revelação do Anticristo. É o aumento da apostasia como nunca foi visto antes. Isso será uma revolta contra todas as coisas boas a nível global. Até mesmo muitos cristãos, na tentativa de não ofender o mundo, têm sido apanhados na teia deste enorme engano. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 3 ao 12, nos fala extensivamente sobre isso. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, porém no tempo certo o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Se você parar e observar tudo o que tem acontecido no mundo nas últimas 2 ou 3 décadas, poderá realmente ver como cada tendência política, lei e o chamado avanço social levaram a cada vez mais ilegalidades e abominações no mundo. Hoje as pessoas estão sendo forçadas a aceitar estilos de vida e leis que vão contra a nossa fé, contra o nosso Deus. Algumas das coisas que ninguém tinha ousadia de falar ou de declarar anos atrás estão agora sendo alardeadas diante do público e até mesmo de nossos próprios filhos. Coisas que antes eram consideradas criminosas agora são defendidas como direitos do povo. Essas coisas, meu amigo e minha amiga, são o que a Bíblia chama de misteriosa maldade e que já está em ação. Tudo faz parte do plano do diabo em preparar o mundo para a revelação do Anticristo. Sim, a Bíblia diz que alguém mais poderoso que o diabo está impedindo que essa revelação aconteça. A maioria dos cristãos verdadeiros acredita que isso significa o Espírito Santo ou a Igreja de Cristo na Terra. Pensam que, enquanto o Espírito e a Igreja estiverem na Terra, o homem do pecado não poderá se manifestar. Mas uma vez que aquele que o restringe estiver fora do caminho, ele já não será mais restringido e se levantará para estabelecer o seu reino. Não se surpreenda que as pessoas estejam começando a mudar, que você não possa confiar em mais ninguém, que amar as pessoas tenha se tornado difícil ou que compartilhar sua fé tenha se tornado mais desafiador. Isso acontece porque o diabo enviou espíritos malignos que trabalham através dos meios de comunicação, de influenciadores e de diversas manipulações para escravizar as pessoas e preparar os seus corações para ele. O que você e eu estamos vendo no mundo hoje não é nada comparado ao que acontecerá quando o Anticristo se revelar. Esta é a verdade fundamental e devemos nos preparar e estar prontos para o retorno do Senhor Jesus, quando ele vier para tirar a sua igreja da terra. Acredito fortemente que o mundo está preparado para passar para a próxima fase dos eventos do fim dos tempos, que é o arrebatamento. Este não é o momento de jogar a cautela ao vento. Sim, muitos já estão adormecendo ou se distraindo com o mundo, mas você deve ficar preparado. Ame, ore e continue falando a verdade. E, acima de tudo, cuide da sua salvação.
não se espera que nenhum cristão de verdade siga as tendências atuais dos acontecimentos mundiais. Devemos discernir que as Escrituras já estão sendo cumpridas. As pessoas estão começando a mudar. A sociedade se tornou cada vez mais anti-Deus e anticristo em natureza e em ações. É hora de acordar, meu amigo e minha amiga. Lembre-se de que a vinda do Senhor é iminente e à medida que as trevas continuam a se espalhar pela terra, devemos provar que somos filhos da luz a todo tempo. Pregue a mensagem de Jesus sempre que puder, sem vergonha e sem medo. Corte tudo que te mantém sob a influência do mundo e se entregue completamente a Cristo, quer você seja aceito pelas pessoas ou não. Este não é o momento de nos conformarmos com o mundo, mas de procurarmos nos moldar cada vez mais à imagem de Cristo.